Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Estamos iniciando então nossa aula, ou nossa última aula, na verdade. A impressão aí que foi muito rápido, embora hoje é a 7ª aula, Então já passamos aí de 1 mês e meio para quase 2 meses nessa matéria. Percebam que é muito rápido, Pelo menos é a minha sensação, A minha impressão é que a gente começou essa matéria aí por esses dias, mas já fazem aí quase 2 meses, só para a gente perceber como que os assuntos eles são intensos, Eles são densos, eles são profundos e a gente tem pouco tempo, E não quero fazer nada correndo, não quero dar aí para vocês um conteúdo superficial. Então, até que seja pouco o conteúdo, estou falando do volume de fato que demanda, mas pelo menos eu pretendo, E eu procuro estar trazendo uma profundidade, mesmo que seja em pequeno volume. E aí até estimular vocês mesmo, que vocês possam continuar. Acabou a matéria, como vai acabar hoje, mas que vocês possam continuar, Aí nos bastidores, nos estudos individuais de vocês, ou seja, que não acabe a matéria e acabe o interesse pela matéria, mas que prossiga aí, Na verdade, a gente só dá esses pontapés iniciais aqui e a gente só estimula, joga uma lenhazinha na fogueira, A gente às vezes não dá resposta, dá mais perguntas, Tinha alguns alunos, eles falam assim: mas professor, poxa, para mim estava tão tranquilo esse assunto, para mim já estava resolvido um bocado de coisa, o senhor veio e complicou um monte de coisa e nem deu resposta. Eu falei, então, às vezes meu papel é esse, justamente fazer perguntas que talvez não foram feitas ainda e até achar que aquele assunto já estava resolvido. E é bom, quando a gente percebe, poxa, tem mais coisas aí, E o professor não respondeu. E aí esse estímulo, que a gente gera no aluno, isso é parte da pedagogia, porque o professor primeiro não sabe de tudo, Então eu não sei de tudo. Eu não tenho nem tempo suficiente para estar expondo também todos os pontos ou muitos pontos sobre um assunto. Então o estímulo que a gente gera no aluno, isso faz parte e é muito bom, porque cada aluno também deve ser um pesquisador e não só um ouvinte, Ele não deve só se satisfazer com o conteúdo que ouve, mas ser aquele que é estimulado a pesquisar. Mesmo porque nós temos hoje aí uma infinidade de meios para que a gente possa pesquisar. Então, no tempo que eu comecei a estudar, a gente começa a falar assim, meu Deus do céu. Aí já olha, o cabelo já está branco, a barba branca, o tempo que eu comecei, A gente começa com essas conversas assim, no meu tempo de aluno, aquela coisa toda, embora eu seja aluno até hoje. Mas assim, há 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar, 21, para ser mais preciso, em 99, comecei a estudar teologia mesmo, Bíblia e tudo mais, a gente não tinha esses recursos, a gente não tinha acesso à informação de graça, entre aspas de graça, precisa ter internet, mas assim, conteúdo você não tinha, livros bons, teólogos bons, nós nem conhecíamos muitos teólogos, Mas essa questão da internet, essa aldeia global, esse acesso a tudo e a todos, isso é uma bênção e um privilégio. Então, os livros eram muito caros, continua sendo alguns, Mas baratearam bastante em relação a 20 anos atrás. Mas assim, hoje você tem acesso a John Stott, John Piper, Russell Shedd, Luiz Saião, um bocado de gente aí, nacional e internacional. Você tem acesso lá, não só a vídeos, mas muitos materiais, que eles despejam aí generosamente nas redes sociais, na internet, enfim. Então assim, que cada aluno ele possa aproveitar essa bênção do conhecimento e da informação à disposição de todo mundo, literalmente, de todo mundo que tem acesso, claro, à internet,
e que vocês possam, então, ser estimulados a fazer isso. E, lógico, a gente vai sempre, né, acrescentando alguma coisa, dando uma dica aqui, né, um atalhozinho ali. Então, esse é o nosso papel. Mas acabou aqui a matéria, hoje vai acabar, prossigam aí, né? E mesmo que começar outra matéria, não tem problema. Fala, André, rapaz, aquela matéria passada, eu estava pesquisando, embora já tenha passado uns 2 meses, mas eu estou aí também para a gente caminhar e vamos falar sobre tudo e sobre todos, mesmo que não seja o assunto, né? Lógico que eu estimulo, eu estou até falando isso não só para vocês, mas para todos que tiverem acesso, né? Todos que vão ter acesso à aula aqui, os demais alunos e os outros até que tiverem contato aí com esse vídeo, para que possam entender que o curso, a proposta é essa, né? É não só a gente, lógico, explicar, dar o conteúdo e ensinar mesmo objetivamente, diretamente, mas para que a gente possa criar esse ambiente e estimular, como eu disse, em todos nós, essa disposição de pesquisa e as pessoas se interessam mesmo, né? Então acabou daqui 2, 3 anos, acabou aí o curso, mas que o aluno continue para o resto da vida ser esse pesquisador, esse interessado aí pelo ensino, né? Mesmo porque quem quer ensinar, quem quer ser um bom ensinante, tem que ser um bom aprendente. Eu aprendi isso. Vamos lá, queridos. Salmo de número 8, nós vamos falar hoje sobre a criação, tá? Nós falamos sobre, só dando uma breve recapitulada, nós falamos sobre as 3 primeiras aulas, as 3 primeiras semanas, sobre Deus, né? A natureza de Deus, os atributos de Deus e o caráter de Deus, né? As características que expõem aí o ser de Deus. Falamos sobre Cristo, sua natureza, obra e missão, e hoje nós vamos falar sobre a criação, ou seja, Teologia Sistemática 1, falamos sobre Deus, Cristo e criação, tá? Então a criação, né, de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, da Trindade, qual a sua função, qual o seu propósito, né? A criação e o propósito de Deus através da criação. Então, começando aqui pelo Salmo 8, nós vamos ler 2 salmos, tá? Um bem pertinho do outro, que é para não causar fadiga. Então, Salmo 8, depois 19. Mas o 8 e verso 1 apenas, diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Olha só que salmo lindo do Davi. Salmo de número 19, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Então, dá uma folhadinha aí para frente, chega no Salmo 19, aliás, 19, não é 119 não, 19, versículos 1 ao versículo de número 3. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Nesses 2 salmos, queridos, inclusive os 2 salmos de Davi, né, embora tem gente que acha que todo livro de salmo é do Davi, não é, né? O Davi tem aí um bocado de salmo, tem no mínimo 73 que são conhecidos, né? Então, metade aí do livro, reconhecidamente, é de autoria de Davi, mas não é que todo livro de salmo é de Davi. Mas esses 2 são, tanto o 8 quanto o 19 é o salmo de Davi, e ele reconhece, né, ele louva a Deus, reconhecendo a natureza, né, a obra de Deus, que é toda essa criação. Então, se vocês quiserem até anotar aí um tópico aqui, né, propósito e alvo da criação, é isso que a gente vai abordar, propósito e o alvo, né, e o alvo da criação. Então, Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, majestade e poder. Então, o propósito de Deus criar tudo isso que nós conhecemos, né? E até muita coisa que nós não conhecemos, porque a criação de Deus, ela não é infinita, mas ela é tão imensa que nós não temos, nós pensamos, né? E vamos descobrindo ao longo dos séculos aí a imensidão. Tinha-se a ideia, por exemplo, de pouco tempo atrás, né? de menos de um século atrás, tinha-se a ideia de universo. Então, nós não temos um universo. Já hoje se sabe, é sabido pela ciência e comprovado, que você tem outros universos, né? Ou seja, nós temos multiversos. Se esse universo que nós conhecemos aqui como Via Láctea, a Via de Leite, né? a Via recente, já é para nós assustadora, na imensidão, os astros,
as estrelas, os planetas e tudo isso. Já é uma coisa assustadora. Imagina isso multiplicado, ninguém nem sabe a quanta potência, né? Então só isso aqui já nos assusta, essa imensidão. Quem somos nós, né? E aí o Davi no Salmo 8, inclusive, verso 3, se não me falha a memória, se vocês quiserem voltar lá, acho que é o verso 3, até confirmei, não está aberto aqui não, mas me lembrei que ele diz assim, o que é o homem, né, diante das obras das tuas mãos? Que é o homem mortal para que se lembre dele, né? Mais ou menos isso, né, pastor? O Gerson, na casa? É o 4, então leia por gentileza, meu amado, só para a gente confirmar, se puder aí. Isso, 4 e 5. Então, assim, olha só, ele compara, que se a gente pegar do Salmo 8, do verso 1 até o 5 aí, então, a gente vai perceber que ele está comparando e perguntando o que é o homem, né? Para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites, hein, varão? Só, acho que você leu aí vistes, né? Mas é visites, né? Mas ele está isso aí, ele está comparando, na verdade, a pequenez deste homem diante da imensidão da criação de Deus, né? Então é interessante isso aí, se a gente lê o 1 até o 5 aí que você leu, meu amado. Então a gente percebe aí quem somos nós, né? Uma gotícula no meio de um oceano, né? Aliás, essa comparação eu acho que ainda nem cabe, porque nós somos uma gotícula, assim, diante da imensidão dessa criação que nós não temos a ideia exata do que é, só sabemos que é algo assustador, né? Ô Valdir, seja bem-vindo aí, varão. Já pega a Bíblia, o Valdir já está entrando aí também, ó. Pega a Bíblia aí, varão, no Salmo 8 e 19, que nós estamos lendo aqui, viu? Já estamos aqui lendo Bíblia. Então, de vez em quando a gente tem aí 50 minutos, uma hora de aula, eu não pego na Bíblia, né? Mas aqui a gente começou uma aula de crente, pegando Bíblia. Então, o Salmo 8, então a gente já percebe que o 8 e o 19, né? Que é mostrado por Davi a criação de Deus com um propósito e um alvo, que é mostrar a glória de Deus, a majestade de Deus e o poder de Deus. Olha só, primeiramente esse é o propósito. O propósito primeiro da criação não é que ela servisse como um habitat humano, embora a gente vai ver isso aqui, que também é uma verdade, né? Mas o propósito primeiro, tá? O alvo da criação é mostrar a glória de Deus, o poder de Deus e a majestade de Deus. Mesmo porque o homem só é criado no sexto dia. E toda esta criação, né, toda essa imensidão, ela é criada antes. E isso já foi mostrando a majestade, o poder e a glória de Deus, né? Mas lógico, posteriormente ou secundariamente, claro que foi criada, né, o planeta Terra para a habitação humana. Mas como nós sabemos, e aliás a Bíblia já falava isso há muito tempo, amados. Olha que coisa interessante. A ciência como campo de observação, né, e como estudo moderno, né, no sentido como nós temos hoje, como essa ciência conhecida hoje. Ela é recente, melhor dizendo. Mas a Bíblia, ela já mostra, meu Deus, há milhares, talvez milhões no sentido do início da história. Mas pelo menos aí vamos colocar em torno de 4 mil a 5 mil anos atrás, isso já era registrado na Bíblia, né? Porque o livro lá do Gênesis foi escrito em torno de 1400 e alguma coisa antes de Cristo. Se a gente somar mais 2.000 agora, 1.400 para lá, 2.000 para cá, 3.000 e meio. Mas vamos colocar mais um e meio aí que tem umas continhas lá que eu não quero acrescentar aqui para não gastar tempo. Mas a questão a Bíblia já falava de tudo isso, né? Dessa imensidão, dessa criação, da complexidade, dos astros, das estrelas e tudo mais. A gente vai ver um pouquinho daqui para frente essas informações que elas são dadas por Deus, tá certo? Porque nós não tínhamos condição alguma de sabermos tudo isso. Hoje se tem os instrumentos, o avanço da ciência, você tem o conhecimento acumulado, que é a ciência que nós conhecemos hoje, né? E mesmo, lógico, a gente entende que isso é possibilitado pela inteligência que Deus deu ao homem. Se o homem usa isso para glorificar a Deus, é outra história.
E a gente sabe que muitos não usam, né? Pelo contrário, tentam até afrontar o Criador, né? Muitos se declaram ateus e etc e tal. Isso também é um pouco moderno, amados, tá? Porque a gente fala assim, rapaz, cientista é ateu. Não, primeiro que a gente não pode generalizar, e segundo que os maiores gênios da história, todos eles eram cristãos. Então esse negócio aí de cientista hoje, muitos cientistas, eles se declararem ateus e não crerem na existência de Deus, isso também é moderno em relação à história. Se eu pego Galileu Galilei, Copérnico, Thomas Edison, um bocado de gente aí, por último até o Einstein, né, talvez o mais recente e o mais conhecido desses todos aí, eu digo modernos. Então, assim, todos eles eram teístas, eles eram cristãos, eles acreditavam no Criador. Aliás, se a gente pega os filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platão, só para trazer os três principais, né? Tiveram muitos outros aí. Também eles criam, eles eram crentes, no sentido que criam num ser absoluto, num ser superior, num criador, né? Então, eles não eram ateus, eles não eram ateus, eles eram teístas, né? Só para a gente também entender aí que, às vezes a gente pensa assim, existe um mal entendido ou um equívoco que parece que a fé é contrária à razão, e não tem nada a ver, né? A fé e a razão caminham juntas, tá certo? Que elas têm campo de atuação diferente. A fé e a ciência são opostas? Também não são opostas, não, né? Tanto é que eu já falei aqui, a história mostra que esses cientistas, esses grandes cientistas da humanidade, esses gênios da humanidade, eles tinham fé, eles criam em Deus, inclusive pela observação da natureza. Nós temos Ravi Zacarias, William Lane Craig, né? O Ravi Zacarias, ele faleceu recentemente, né? William Lane Craig, eles assim são apologistas nessa área assim fantástico, se vocês quiserem, puderem também depois, tá? A gente fala mais deles aí pelo WhatsApp. Mas vamos lá. Então, Deus criou os céus e a terra como uma manifestação da sua glória, majestade e poder, né? Salmo 8, verso 1 e o Salmo 19, verso 1 e 3, foi o que nós lemos. A criação rende louvores a Deus. E aí nós vamos para o Salmo 148. Bora lá que eu quero acompanhar com vocês. Eu acho que eu li esse Salmo na aula passada, mas foi se referindo a outro ponto, né? Salmo 148, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Vale aqui a leitura. Eu não digo vale a pena não, viu, irmão? Porque eu não vejo pena nenhuma em ler Bíblia, né? Eu não falo, não, vale a pena a gente ler. Mas que pena que tem ler Bíblia, meu Deus do céu. Então vale a leitura. Vamos lá. Salmo 148, verso 1 ao 10. Acompanhe aí na versão de vocês. Pode estar um pouquinho diferente, mas vai trazer as informações aí que a gente quer. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Então, olha só, aqui parte da criação, né, os anjos, os seres angelicais, são convidados a louvar a Deus. Louvai-o todos os seus exércitos. Então, Deus tem alguns exércitos, hein, amados? Deus tem os anjos como exército. Deus tem a fauna como exército, a flora como exército. Deus tem o cosmo como exército. Deus tem Israel como exército. Deus tem a igreja como exército. Tá? São os exércitos de Deus aqui. A gente vai ver no texto isso. Talvez só a igreja não aparece claramente aqui, mas na Bíblia, em outras partes sim. Então, verso de número 3. Louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Olha, as águas que estão sobre os céus. Tem água acima do céu, mas vamos deixar essa conversa para outra ocasião, né? Que louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre, lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Aqui o salmista está dizendo que na criação de Deus existem limites, existem leis, regras que foram estabelecidas e essas regras são respeitadas. Deixa eu só dar uma pausazinha aqui que eu acho que vale a observação. Amados, vocês, não sei se devem ter conhecimento, mas acredito que sim, a Terra ela tem uma certa inclinação, né? A gente aprendeu no quinto ano, sexto ano talvez na escola, sobre a rotação, o eixo imaginário, lembra? Né? Rotação, né? A Terra girando em torno de si mesma e a translação onde ela gira em torno do Sol, aquela coisa toda. Mas ela tem, nesse eixo imaginário,
ela tem uma inclinaçãozinha, né? Se a Terra fosse um pouquinho inclinada para cá ou para lá, se fosse um pouquinho para lá, ou seja, ela se distanciasse alguns milímetros aí do Sol, a Terra ia congelar. E se ela fosse inclinada um pouquinho mais para o Sol, ela ia derreter. Olha que coisa perfeita, né? E aí o Jó, inclusive, é bem interessante o livro de Jó, faz esse questionamento poético, né? Senhor, o Senhor fundou as bases da terra, como que se Deus colocasse colunas, irmãos. Olha, fizesse um alicerce, sapata, broca, umas colunas, né? Uma viga, e sustentasse a terra. Porque como que esse planeta ele gira em uma órbita perfeita, em um grau perfeito. Já pensou um negócio desse? Quem é que sustenta esse trem, amados? A palavra trem aí é específica. Se for em Minas lá, pode usar essa palavra para tudo. Então, por isso que eu uso trem. O que o André falou trem? Tudo que vocês imaginarem que deve servir aqui para a ocasião. Então, percebam que Deus, no cosmo, ele colocou regras. O próprio Jó, inclusive, não me lembro agora exatamente, não sei se é Jó 38, verso 11, se vocês puderem me ajudar aí na referência para a gente confirmar, se não, tudo bem. Mas acho que é Jó 38 e 11, que Deus colocou limites no mar. Deus colocou, até aqui virá com as tuas ondas empoladas, né? Dependendo da versão, vai estar mais ou menos isso. Eu acho que é 38 e 11 de Jó. Então, olha que coisa interessante, o Jó dizendo, é isso mesmo, né? Coisa boa, 38 e 11 de Jó, então. Até que virás e não mais adiante, não passarás, né? Até que virás com as tuas ondas empoladas e tal. Mostrando, inclusive, Jó, nesse texto, que esse limite é Deus que coloca. Olha o mar. Por que o mar não avança? Porque ele só vai até ali e volta. De vez em quando Deus diz, vamos lá um pouquinho, aí causa um tsunami, né? A gente não sabe exatamente aí o porquê de tudo isso, mas calma que a gente talvez chegue nesse ponto aí. Mas a questão é, tudo isso, os ventos, amados, a gente pensa que na criação, pelo menos a ideia que eu acredito, né, que a maioria das pessoas tem, do que não tem regra nesse mundo, que está assim desgovernado, que ninguém manda, que ninguém controla, é o vento. Né? Eu acho que tem essa ideia aí. Quem é que controla o vento? O vento parece que faz o que ele quer, não. O Eclesiastes, capítulo de número 1, o Salomão, ele vai dizer, os ventos têm os seus circuitos, eles têm o caminho, amados, porque foi Deus que determinou. E os ventos, os seus caminhos, inclusive, uma das funções desse circuito, né, do vento é para que ele refrigere a terra. E é Deus que estabeleceu isso. É Deus, então, nem o vento faz o que ele quer. Não tem nada nessa criação que Deus não governe, que Deus não seja Senhor. Né? Tem um texto muito interessante de um teólogo que eu esqueci agora, mas ele diz assim, olha, Deus dizendo, não tem 1 centímetro quadrado dessa criação que eu não possa falar, é meu. Olha que coisa interessante, querido. Não tem 1 centímetro de metro quadrado nessa criação que Deus não possa falar, é meu. Então, tudo aqui está subjugado, está sujeito, está sob, né, o senhorio, a soberania, o governo de Deus. Porque Deus que criou, estabeleceu as leis. E tem leis que, aliás, as leis que Deus estabeleceu, elas são inexoráveis, a gente diz, implacável. Né? Por exemplo, eu não acredito que Deus colocou essa lei aqui, por exemplo, a lei da física. Se joga no prédio de 10 andares, você vai ver que, acreditando ou não, é o que vai acontecer, porque Deus estabeleceu essa lei e acabou. Não é? Então é interessante observarmos isso aqui. Bom, esse parênteses eu quero fechar e voltar, então, aqui no verso de número 5, né? Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Salmo 148. Verso 6. E os confirmou para sempre, lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Aliás, foi aqui que eu parei, né? Louvai o Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra. Olha só. Então, ventos, né? Mares, inclusive, fogo. A gente vê isso nos relatos bíblicos, que é Deus que comanda. De vez em quando Deus dá uma ordem e o negócio obedece mesmo, né?
Então a terra abre a boca aí, engole um bocado. Abre a boca, a terra, engole um bocado. Né? De repente Deus fala para o mar, abre aí mar, o mar abre. Deus dá ordem aí e fala, olha, vai chover fogo, Saraiva, chove Sodoma e Gomorra. E aí Deus dá autoridade, né, ao seu servo e ele diz assim, não vai chover. Então manda-chuva é Deus mesmo, né? Então é o manda-chuva. Não é o Pedro não, né? Pedro é o tal do manda-chuva, não é não. Então, o apóstolo Pedro, né? Que é o... Mas bom, vamos para cá. Então, o verso de número 8, né? Mostra aí essa sujeição da criação, desses elementos. Verso 9, montes de todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Irmãos, lembrei agora eu falei do Elias, lembrei do corvo, lembra do corvo? Então, quem deu ordem para o corvo? Levar a carne e não consumi-la. E deu porque um corvozinho não consumia uma carnezinha em tempo de fome, mano. Então levou lá. Alguns entendem, inclusive, que essa carne era carne seca, né? Charque, carne de sol, essas carnes. Aí me perguntaram, André, mas como você pode falar isso? Por quê? Porque o Elias era profeta do norte, né? Israel. Não, besteira à parte, piada sem graça, deixa pra lá, vamos pra cá. Mas aqui a gente percebe a mula falando, não é? A baleia conduzindo Jonas. Então a gente percebe esse governo de Deus sobre a criação, no caso aqui a fauna, né? Os animais. Verso 11. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Então a gente percebe no Salmo 148 essa convocação da criação, né? Sol, lua, vento tempestuoso, água, seres marítimos, aqueles seres aquáticos assustadores como baleias, por exemplo, o abismo, os homens, Israel, as crianças, os velhos. É interessante, amados, aqui que árvores frutíferas, olha que coisa linda, tudo isso louva ao Senhor. Como isso louva ao Senhor? Mostrando a sua majestade, o seu poder e a sua glória. É interessante, tem uma oração, né, entre os judeus, aliás, alguns até afirmam que foi a oração que Jesus fez, né, quando ele celebrou a ceia, porque era muito comum essa oração entre os judeus, principalmente naquela época, até hoje também continua, tá? Que oração era essa? Que quando Jesus ele pega o pão lá, né? Inclusive até uma correçãozinha que eu tento fazer de vez em quando, porque eu percebo que as pessoas elas entendem equivocadamente o que Jesus fez lá, e as pessoas pegam o pão da ceia, por exemplo, e consagram. E Jesus nunca consagrou nada, irmão. Não há isso no texto. Não há essa ideia no texto e nem a tradução fala isso. Jesus pega o pão e dá graças. É isso que ele faz. Porque no entendimento de Jesus, nada precisaria ser consagrado a Deus. Porque na ótica de Jesus, e deve ser a nossa ótica, tudo é de Deus. Não tem como eu consagrar algo que é da pessoa, já é dela. Né? A gente que tem essas paranoias, esse misticismo, essas questões religiosas, que a gente acha que tem coisas profanas e coisas santas. Coisas que são de Deus e coisas que são do diabo. O diabo não tem absolutamente nada, amados, na criação de Deus. Deus é criador de tudo. Tudo é de Deus. Então, acho que é o 1 Timóteo capítulo 4, verso 6, alguma coisa assim, vai dizer que pela oração e pela palavra tudo é santificado. Tá certo? Já para a gente não ter essa paranoia. Paulo trabalha isso lá em 1 Coríntios também, que era um povo muito místico, né? Pagão, aquela coisa, rapaz, e essa bala de Cosme e Damião, esse negócio aqui, consagrado não sei quem. Paulo diz, rapaz, dá graças e bola para frente, toca o barco, come esse trem. Agora, tem que fazer por fé, claro, você não vai fazer isso em outra postura que não seja de fé, né? Então, Paulo trabalha isso também, tanto em Romanos capítulo 14, quanto em 1 aos Coríntios capítulo 8 e o capítulo 10. Não se deve fazer isso com um irmão que é fraco na fé, imaturo na consciência, né? Que a gente sabe que tem essas questões. Comer carne ou legume, tanto faz. Né? Paulo trabalhou essas questões. Mas ele diz para os maduros, olha,
tudo é de Deus, há um só Senhor, há um só Deus. Os outros há muitos senhores de Deus, mas para nós é um só. Então tudo é de Deus. Eu tive uma experiência, entre muitas aí, mas só falar dessa rapidinho. Entrei na casa de uma pessoa, nós estávamos num grupo lá, né, de visita, e aí uma pessoa olhou assim na mesa e tinha uma planta chamada espada de São Jorge. Rapaz, tira essa planta, esse negócio não é de Deus, não. Deram o nome da planta de espada de São Jorge. Mas a planta é de Deus, meu Deus do céu. Né? Então a gente tem essas loucuras muitas vezes, mas falando isso porque Jesus, ele nunca teve essa ideia. O pensamento cristão, o discípulo de Jesus, não tem essa ideia de que coisas são consagradas. Isso na verdade, um pensamento religioso do Antigo Testamento, onde Deus ainda estava trabalhando a maturidade do povo, tá certo? Eles ainda não conheciam a plenitude da revelação, onde tinha coisas consagradas, coisas que não eram consagradas, coisas que precisariam ser ungidas, coisas que, se não fossem ungidas, não eram consagradas a Deus, mas o Evangelho, o Novo Testamento, Jesus vem para apresentar a vontade de Deus, a revelação plena de Deus, né? A respeito não só disso, mas de tudo mais. Então, um dos aspectos que o Novo Testamento traz, né, que esclarece o que o Antigo Testamento não tinha esclarecido ainda, é justamente essa questão e essa percepção de que tudo é de Deus, e Deus é Senhor de tudo. Né? Nós temos essa ideia por causa de um pensamento, a gente chama de um pensamento grego, helenista, em dividir as coisas em dois, bem e mal. Né? Deus da luz e Deus das trevas. Essa dualidade, esse dualismo, esse maniqueísmo. Então tudo isso entrou na teologia ao longo dos séculos por causa de um pensamento helenista, grego, porque o pensamento judeu e o pensamento cristão neotestamentário não tem essas abordagens, tá, irmão? Então a gente é muito contaminado por todos esses pensamentos aí, só para fazer uma correçãozinha. Então Jesus, ele pega o pão, é só ver o texto lá de 1 Coríntios, capítulo de número 11, né? Jesus dá graças. Se você for também lá para o capítulo 26 de Mateus, que é onde Jesus celebra a ceia, ele também dá graças. Então a oração era mais ou menos essa: Baru atah Adonai, Melech haolam, Hamotz Lehem. Ou seja, bendito és tu, Senhor, que fizeste, bendito és tu, Senhor, Rei do universo, né? Baru atah Adonai, bendito és tu, Senhor, Hamotz Lehem. Baru atah Adonai, Melech haolam, né? Essa é a oração de Jesus, Melech haolam, ou seja, Rei do universo, Hamotz Lehem, que fizesse brotar o trigo da terra, que tirasse o pão da terra. Essa é a oração de Jesus. Bendito, quando ele eleva o pão, né? Ele diz: bendito és tu, Senhor, Rei do universo, que fizeste brotar o trigo da terra. Ele reconhecendo, né, e o Salmo convoca isso e mostra isso, e a Bíblia mostra isso, que é Deus que faz com que a terra brote o fruto, dê o mantimento. Paulo trabalha isso, amados, em Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Capítulo de número 14 de Atos dos Apóstolos. Eu acho bem interessante essa passagem, porque Paulo está falando para um grupo pagão, né? Um povo que vivia no paganismo, na idolatria. Então eles tinham essa ideia aí de que tinha deuses da fertilidade, né? Deuses da... aliás, o animismo, né? Tem essa ideia aí de que há Deus da água, Deus do vento, Deus do fogo, Deus da terra, né? Que é o panteísmo. Aqui não era tão diferente, eles entendiam que tinha o Deus da fertilidade também. Isso aqui é desde lá do Antigo Testamento. E aí esse povo pagão, Paulo se depara com eles e aí vai corrigir esses pensamentos, né? Até mesmo porque confundiram Paulo e o Barnabé com deuses. Quando eles realizaram um milagre lá, né? Não sei se vocês lembram a passagem, de um homem que foi curado, e aí o povo falou: pronto, os deuses desceram até nós. Trouxeram, amados, para eles oferendas, pensando que Paulo e Barnabé eram deuses. E eles chamaram aqui o Barnabé de Júpiter, né? E Paulo de Mercúrio. Olha só, tá certo que Deus usava Paulo para curar, mas ele não era Mercúrio, né? Essa piada foi ruim também, não foi não? Deixa quieto, tá bom. Desculpa. Mais ou menos, né? Tá bom. Desculpa aí. Tá indo bem, né, pastor Jéssica? Tá indo bem assim, né, mano? Aí, de vez em quando dá essa vacilada, professor, né? Mas vamos lá. Então,
ofereceram para ele, eu tô aqui na espiritualidade, tentando passar um negócio útil, né? Aí entro nessa desvio assim, aí perco o raciocínio. Mas vamos lá, Valdir, tá comigo aí, né, Varão? Vamos lá. Então, diz o texto aqui, do capítulo 14 de Atos, versículos de número 17 especificamente, tá? Né? Porque Paulo vai corrigir essa ideia do paganismo, do misticismo e tudo mais. E ele diz assim, ó, contudo, falando a respeito de Deus, né? Contudo, aliás, desde o 16 acho que fica mais completo, tá? Então, verso 16, o qual nos tempos passados, está falando de Deus, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho. E é importante nós guardarmos essa informação, que é o que a gente vai ver mais para frente. O propósito da criação de Deus, um deles é dar testemunho de Deus. E Paulo já fala aqui, ó, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas, tempos frutíferos. Olha que coisa interessante. Enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Então Paulo está afirmando aqui para os pagãos, ou seja, para a humanidade toda, não era só para Israel, não, como também não é só para a igreja. Deus é quem dá, amados, a capacidade da terra frutificar. É quem manda a chuva para regar a terra. Olha que coisa interessante. É que, inclusive, enche o coração dos seres humanos de alegria, quando essa alegria é legítima, quando essa alegria brota na alma da pessoa, é Deus que faz isso. Independente se é ateu, se é espírita, se é evangélico, se é sei lá o que mais. A alegria, o mantimento, o saborear, o paladar, o olfato, irmão, é coisa boa quando um crente assim, ó, come uma picanha mal passada com 2 dedos de gordura e dá glória a Deus, irmãos, reconhecendo o Senhor. Fizeste aquela vaquinha abençoada. Aí a gente faz uma vaquinha para comprar um teco de... Né, porque tá caro pra caramba esse negócio. Mas o reconhecimento... Você vê, agora eu tô falando de tanta coisa da Bíblia e ninguém se manifestou, mas falou do churrasco, ó, o pessoal já se alegra na carne. Então vamos lá. Só pra gente... É, né? É verdade, né, mano? Tu é gaúcho, né? É gaúcho? É? Coisa boa. Então, queridos, só para a gente finalizar aqui esse ponto, tá? De que a criação, ela glorifica a Deus em todos esses aspectos aqui. Quero trazer outro ponto para vocês, que é a criação como um habitat, né, do ser humano. Então, a gente vai ler Gênesis, capítulo de número 2, versículos de número 1 até o 17. Uma leitura aqui um pouco extensa, mas nós vamos fazer essa leitura, como eu disse, vale a leitura, né? Mesmo porque nós estamos estudando a Bíblia. Então, a leitura completa, ela favorece aí o nosso entendimento. E até nem precisa muitas vezes, da explicação do professor. A própria leitura já traz aí informação suficiente. Então, do capítulo de número 2, o verso de número 1 até o verso de número 17, vai nos mostrar que a criação, ela também tem um propósito, né? Ou Deus ela criou para ser o habitat humano, tá? Quando a gente fala da palavra ecologia, a gente pensa, inclusive, que isso é um conceito moderno e que é uma conversa de ONGs, ativistas, né, e tal. Mas a ecologia é uma doutrina cristã, há muito tempo, inclusive, tá? Os reformadores, inclusive, eles entendiam que a ecologia é assunto teológico, né? Ecologia, na verdade, a tradução da palavra quer dizer estudo da casa, o tratado da casa. Né? Ecos, oikos, quer dizer casa. Logia, tratado, estudo. Então, que casa que se fala? Está falando da casa humana, do habitat humano. Então, a ecologia é doutrina bíblica. É uma pauta que, infelizmente, a igreja ela desprezou. Né? Parece que isso não tem nada a ver, porque, inclusive, nós fizemos essa dualidade, essa separação. Ó, é o céu que nós buscamos, é o céu e aqui na terra nada presta, tudo aqui é vaidade. Não, amados. É esse equívoco que gerou a omissão, a negligência da igreja em relação a muitas coisas aqui, né, que deve ser restaurada. E essa restauração, Deus inclusive usa a sua igreja. E um desses pontos de restauração e de pauta é justamente o habitat humano. A ordem que Deus deu lá no Éden, lá no jardim, para o primeiro casal, continua válida para todos. Não é porque foi interrompido, o pecado entrou, mas continua, né? Ou seja, cuidar da casa, né?
cuidar não só da família em si, mas da casa estendida, que é essa raça humana, que é um só, né? A humanidade é uma só, na verdade, na ótica de Deus. Não há essas questões de divisões de gêneros, etnias, alguns falam raça, mas o termo nem é esse. Etnia, gênero, classe social, essas coisas são fruto da loucura nossa, certo? Isso não é propósito do princípio criacional de Deus, não. Isso é tudo loucura nossa. Isso é tudo alucinação nossa. Isso é tudo chá de lírio nosso. E o chá de lírio causa um negócio terrível. Eu sei. Vamos lá. No Gênesis capítulo número 2. Ou eu que soube, né? Não sei mais não, graças a Deus. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Olha só, confirmando que Deus tem os exércitos dele. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Vocês estão acompanhando aí? Verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Opa, deixa eu só corrigir um negócio aqui. Não tem mais 10 minutinhos na gravação, mas vocês sabem, né? Caindo aqui, vocês já se levantam de novo do outro lado aí. Porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Olha só. Deixa eu... Eita, meu Pai amado. Essas horas aqui acontece tudo, né? Vamos lá, o verso número 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Verso 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Olha que coisa interessante. Até aquele momento não tinha chuva, não tinha chovido ainda. Aliás, me parece que só foi chover mesmo na época do dilúvio, hein? Se eu não estou aqui enganado, muito equivocado na informação. Então, olha o que o verso de número 6 vai dizer aqui, como era regada aí, né? A terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Que coisa interessante, né? Deus dava uma irrigação na terra. Então, uma irrigação natural. Um vapor, tá certo? Hoje nós conhecemos, tem o orvalho, né? Na madrugada tem aquele orvalho e tal. É um negócio interessante. Mas aqui, até então, e me parece, eu não estou equivocado, mais uma vez dizendo, é por isso que quando o Noé... Assim, rapaziada, vai chover até umas horas, esse negócio aqui vai inundar, e eu tô fazendo aqui uma arca absurda. O povo falando, Noé, você tá loucão, chapado 13. tá totalmente doido, né? É por isso que, inclusive, é comparado, irmão, essa pregação de Noé com a pregação da igreja quando diz que Jesus voltará, aquela coisa toda. Quer dizer, nunca tinha acontecido, né? Então, o povo falou, pronto, tá caduco, o velhinho tá caduco. Tá doidinho. Chapou das ideias. Então, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Só trazendo aqui uma informaçãozinha, principalmente os irmãos que estão chegando mais novo aí, eu estou usando linguagem nada técnica e nada acadêmica, né? Ultimamente. Mas é isso aí, varão. Bora lá. Vamos lá. E plantou o Senhor Deus um jardim, no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há um bidélio e a pedra sardônica, são pedras, né, preciosas. E o nome do segundo é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi, hoje é Etiópia, né? E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor, Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Olha só, Deus colocou então o homem nesse habitat, e o homem sendo responsável pela manutenção da terra. Tá certo? Não só no sentido micro aqui. Isso aqui é um ensino no sentido macro, ou seja, a humanidade para cuidar desse habitat natural. Então, quando a gente polui, quando a gente não se preocupa com o meio ambiente, com todas essas questões que são levantadas, essa bandeira que é levantada hoje, né? Em muitos lugares, nós estamos pecando de fato contra Deus de alguma maneira, tá?
que a gente chama na teologia de mandato cultural. Então esse é um mandato cultural para cuidar da terra. Vamos lá, verso 16. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem, do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que coisa interessante, queridos. Então nós percebemos aqui que Deus cria, essa criação tem um propósito também de ser o habitat humano, tá? Outra observação aqui, ó. A criação como anúncio da realidade e do testemunho de Deus. E aí nós vamos ler o Romanos, capítulo de número 1, versos de número 19 e 20. Romanos 1, 19 e 20. Mas se vocês quiserem colocar aí essa anotação, a criação como anúncio da realidade e testemunho de Deus, tá? Romanos, capítulo de número 1, versículos de número 19 e o versículo de número 20. Então deixa eu também pegar com vocês aqui, ao vivo, né? Vamos lá. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, verso 20 aí de Romanos 1, tá? Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Essa palavra é meio difícil, né? Não sei se aí tá indesculpáveis, né? Seria uma palavra mais próxima para nós. Então, a gente vai pegar esse texto aqui e vamos trabalhar um pouquinho dele aqui, ó. Então, a criação como a